a gente vai dar continuidade ao tema animismo que começamos a semana passada. A semana passada, nós fizemos parte do tema 7, que é animismo na prática mediúnica. E hoje nós iremos fazer a complementação. Faltou a gente entrar na questão do animismo e obsessão. O que tem a ver animismo e obsessão? Como nós falávamos anteriormente, animismo é tudo aquilo que vem da alma do médium. Então, todas as questões dele vêm à tona no momento de uma reunião mediúnica. E em relação à obsessão, é porque se ele é um ser que teve situações conflituosas, e quem de nós não teve, né, essas situações, essas dificuldades de outras encarnações? Então, pode vir à tona situações que interfiram nessas questões atuais. Então, é muito delicado esse terreno. E o animismo e a obsessão vai falar sobre o quê? A desarmonia mental daquele médium. Porque se ele não conseguiu resolver as suas questões do passado, acaba que ele traz para o momento atual essas questões que ficou sem resolver, ficaram questões abertas. E quando ele vai fazer uma comunicação, vai ser intérprete do plano espiritual, de alguma comunicação, se ele não tiver essas questões bem resolvidas, vão vir conteúdos que vão interferir de forma que possa misturar um pouco a demanda do espírito que vem comunicar com as suas questões. Então, isso chama-se desarmonia mental, porque ele deixou questões em aberto e vem com questões atuais. Essa projeção de sentimentos, como eu falei há pouco, que são as questões pessoais, podem vir carregadas de culpa e de débito. Como assim, culpa e débito? Se eu passei por uma situação em que eu me vi culpada, se eu cometi um aborto, se eu cometi um crime, se eu tirei a vida de alguém, e eu estou dando uma comunicação de uma pessoa que praticou um aborto, que está com sentimento de culpa, se eu estou dando uma comunicação de alguém que cometeu um crime, de alguém que cometeu algo que eu também já fiz, o que acontece nesse instante? Acontece a sintonia, porque eu me sintonizo com o padrão vibratório, com o sentimento daquele ser que está falando. Então acaba que eu me contamino de tal forma que interfere para que aquela comunicação tenha uma neutralidade. Então o médium, antes de qualquer coisa, tem que procurar se equilibrar e resolver essas questões. Nós sabemos que o momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, nossa existência atual, é justamente para poder a gente superar essas dificuldades do ontem. Então ninguém, nenhum médium, por mais equilibrado que seja, não deixa de trazer essas questões que vão refletir um pouco nessa existência. Isso aí, a gente não espera que o médium seja 100% equilibrado e ter resolvido tudo. Mas quando a gente chama atenção, é no sentido assim, que ele não tenha tanta questão do passado, tantas questões do passado, que não sejam tão fortes. Aí que vem a questão da filtragem, da atenção, porque ele vai sentir uma sintonia exagerada em determinada comunicação, que às vezes tem a ver com questões dele, e ele tem que ter um equilíbrio de discernimento. Então, nós sabemos que não é fácil. Deve ser uma luta, uma batalha que ele está falando de um aborto para uma mãe que cometeu o aborto e ele lembra que ele já cometeu. É muito conflituoso. E por isso que ele tem que buscar ter sempre o equilíbrio e se pautar pelo estudo. O transe, que é uma das situações em que ele mergulha de fato no passado, é como se ele estivesse passando por tudo novamente. Então, no transe, é como se ele estivesse só sobre o jugo de um obsessor. Porque no momento do transe, não é no momento assim de despertar dele, ele está mais lá do que aqui. Então, o obsessor consegue ter um domínio maior sobre ele. E aí ele pode acordar ou despertar com uma sensação e um sentimento maior de desequilíbrio. Nós vamos falar um pouquinho aqui agora sobre
psicologia transpessoal. Nós sabemos que algumas partes das questões pessoais do médium, da pessoa dele, como nós já N vezes citamos, médium equilibrado reflete em tudo aquilo que ele faz na sua vida pessoal, um e outro. O cidadão equilibrado reflete no médium, o médium equilibrado reflete no cidadão. É um caminho de duas vias. Se ele não está bem com suas questões pessoais, vai interferir, ele não vai ter tanto êxito como deveria. E a psicologia transpessoal é uma das áreas que possam ajudá-lo bastante. A psicologia tradicional, que é aquela psicologia que olha muito da academia, que é muito aquela questão atual do homem, vai estudar, fazer anamnese da sua infância, ou no máximo vai até o útero, qual era a perspectiva do casal, quando estava esperando aquele filho, depois a anamnese vai falar sobre a infância, a adolescência e por aí vai. Já a psicologia, que não é aquela psicologia mais tradicional, a transpessoal, vai além da minha pessoa atual, ela vai buscar questões, por que ele, mesmo com toda essa família, com esse formato equilibrado, tudo certinho, ele ainda traz demandas que interferem na sua existência atual. Por que isso? Então, a psicologia transpessoal, hoje ela vê o homem como ser além da matéria. Ele vai além de questões que limitam a existência atual. Para a psiquiatria, essas questões já levariam um teor diferente. Seria considerado esquizofrenia, porque mistura muito a personalidade de ontem e a personalidade de hoje. Então é mais assim, ele poderia ser julgado como esquizofrênico, com distúrbios mentais, porque ele caminha por esses dois universos, né? O universo do passado e o universo atual. E já a transpessoal, ela vai além e ela ajuda. André Luiz fala que a emersão do passado cria-se uma cristalização mental. Essa imersão do passado que André Luiz cita é quando o ser ele fica muito mais no passado, e há casos de uma necessidade até de fazer uma terapia assim, de vidas passadas, uma regressão, porque ele não conseguiu fechar essas questões. Essas questões ficam muito abertas. Então, André Luiz convida a fazer realmente uma psicoterapia, um atendimento direcionado aos médiuns com esse tipo de dificuldade, porque a casa espírita é um lugar de socorro, é um lugar de ajuda para todos aqueles que chegam com sofrimento, mas, em primeiro lugar, como o trabalhador vai ajudar se ele não está bem equilibradamente? Se ele está sentindo falta de equilíbrio nas suas relações, nas suas particularidades, os seus sofrimentos íntimos, que muitas das vezes ele não deixa transparecer, ele vai para o trabalho, para o passe, para a reunião mediúnica, para o atendimento fraterno, mas com questões conflituosas. Então, o médium também tem que buscar. Então, a casa não tem, às vezes, como adivinhar que o médium está precisando dessa ajuda. Por mais observador que o dirigente seja, mas os momentos são tão curtos, pequenos, para ele perceber certos sofrimentos e certas demandas que requerem um tratamento espiritual. E o que a gente vê, lamentavelmente, é que a maioria dos médiuns, quando precisam de ajuda, eles procuram ajuda em outras casas espíritas. Ficam algumas questões para serem repensadas. Tipo assim, será que é falta da casa que ele frequenta possibilitar essa abertura, possibilitar essa condição que ele chegue e fale, eu preciso de ajuda? Ou será um pouco de orgulho do médium, que ele não quer se expor para os trabalhadores? O médium tal se afastou da mediúnica porque está em tratamento. Então são questões para a gente pensar. Somos todos vulneráveis e suscetíveis de hoje a gente está precisando de ajuda, amanhã a gente já está melhor. Isso faz parte, nós estamos aqui justamente para aprender, e é um exercício de humildade
É um exercício de sensibilidade da casa espírita, perceber que o trabalhador está se ausentando não é por comodismo, não é porque ele está fazendo corpo mole, não é por falta de dar prioridade, é porque ele precisa de ajuda. Então fiquemos atentos quando o médium se ausenta muito, ou quando ele tem um comportamento na mediúnica de não participação, ficar muito parado, bocejando, disperso. É a hora do grupo e da casa acolher e dar uma sustentação, para que ele sinta que ele está sendo ajudado, que ele está sendo cuidado. Porque o cuidador, que é o médium que está lá disponível para os processos de comunicação de irmãos com obsessão, ele faz um trabalho formidável, ele se anula, ele se entrega na comunicação. Só que antes de ajudar esses espíritos, de sermos caridosos para com esses espíritos, que sejamos primeiro com os trabalhadores da casa. Então, que nós fiquemos mais atentos em relação a isso. Ele diz, André Luiz, ele cita até um caso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Novamente, a gente convidando a leitura do livro. Ele cita um caso que um médium precisou ser atendido, porque ele estava com um estado de cristalização mental, ele estava mais com questões de outra existência do que as questões da vida atual. Então, recomendo novamente a leitura do livro Nos Domínios da Mediunidade. A prática mediúnica exige cuidados. Nunca é demais, nunca é muito a gente falar sobre isso. A equipe tem que ter conhecimento e espírito de fraternidade. O conhecimento é que faz com que nós tenhamos posturas seguras, equilibradas, pautadas sempre na codificação, em especial no livro dos médiuns, que deveria ser uma leitura constante de quem trabalha na área mediúnica. O livro dos médiuns, ele tem todas as questões pertinentes a uma reunião mediúnica. Ele tem capítulos específicos sobre reunião mediúnica. Se a gente observar nessas obras que vieram depois da codificação, que trata do tema mediunidade, a gente vai encontrar muitas questões que são mais ligadas ao livro dos médiuns e que eles trazem com uma roupagem diferente, com uma linguagem acessível, mas a base principal é o livro dos médiuns. Então, essa equipe de uma reunião mediúnica tem que ter conhecimento. E cabe a cada um de nós fazermos sempre essa crítica a nós mesmos. Eu estou estudando sobre o tema, eu estou tendo dificuldade de estudar o livro dos médiuns, então busque alguém que possa orientar, que possa ajudar, ou através de videoaulas que a gente encontra aí nas redes sociais, nesses recursos da internet, ou através de uma conversa com os trabalhadores da casa. Eu tenho tal dificuldade, e me esclareça, eu li, mas não entendi direito. Tem os grupos de estudo da casa, no grupo do ESD, no grupo do ESME, que é bem específico a essa área, e pergunte, eu tenho vergonha, não quero me expor para mostrar que são questões que eu já deveria saber. Procure o facilitador no privado, pergunte, mas tenha conhecimento. Se você tem intenção de ficar numa reunião de prática mediúnica, busque o conhecimento. E o principal, espírito de fraternidade. De tudo isso que nós falamos agora, sobre a questão de acolher o trabalhador da mediúnica que está passando por dificuldades, a gente entende que para que ele se sinta confortável, com confiança, ele tem que ter esse sentimento de fraternidade, sentir que o grupo o acolhe de forma fraterna. Se o grupo não trabalha como diz Hermínio de Miranda, somos elos. Nós somos elos de uma corrente. Se um daqueles elos se solta, a corrente se solta. Então, se existe esse espírito de fraternidade, nós vamos ficar mais olhando para o companheiro do lado, observando, hoje ele está triste, hoje ele está com o olhar mais distante, será que é problema financeiro, pessoal? Não vem ao caso a gente saber detalhes da vida particular de cada um. Mas a gente pode falar, olha, conte comigo alguma coisa, estiver precisando de alguma coisa, é um problema em casa, um problema no trabalho, não importa. Fiquemos atentos. É um sentimento de algo que está acontecendo, que está interferindo nele. Então, que nós não tenhamos esse sentimento de individualismo.
de querer, o problema é do outro, que nós exercitemos sempre o sentimento de fraternidade. Eu sei que a gente já tem as nossas dificuldades e muitas das vezes a gente não dá conta das nossas dificuldades e às vezes a gente não é porque a gente não quer, mas é só um convite para que quando a gente esquece um pouquinho de nós e olha para o lado, talvez o nosso problema não seja tão grande como a gente pensa, do outro é até maior, não é isso? E André Luiz ainda disse também, não nos cabe anotar como juntar as palavras mistificação. Ele diz assim, não nos cabe anotar como justas as palavras mistificação como forma pejorativa. Quando ele diz isso, ele nos chama atenção para não fazer pouco caso daquilo que a pessoa está com suas dificuldades de outras vidas trazendo para essa vida. Porque quem somos nós para dizer que aquilo ali é uma mistificação? Porque o processo anímico não é uma mistificação, é um processo natural. Não é uma coisa de má intenção, planejada. É um processo, pelo que a gente entende do que ele explica, ele diz que a nossa postura de julgar fulano mistifica mais do que ele recebe uma comunicação mediúnica, é como se nós estivéssemos julgando a parte moral do médium. E não é bem assim. Inconsciente ou subconsciente, a mistificação é diferente. Porque o animismo pode ser inconsciente ou subconsciente. É algo que vem de dentro da pessoa, das entranhas, da sua bagagem como ser imortal. E não é como a mistificação, que é algo que vem de um fingimento, de uma mentira. Então é diferente. Então nós não podemos batizar como um fenômeno só de mentira, de mistificação. Os médios devem ser tratados com a mesma atenção que ministramos o sofredor, que ministramos atenção e cuidado aos sofredores que se comunicam. Qual é a diferença? O espírito vem com suas demandas de sofrimento e nós, meu irmão, se acalme. Isso numa doutrinação, né? Se acalme, perdoe, tenha paciência, tudo passa. A gente diz sempre coisas assim. São algumas palavras que a gente vai desenvolvendo, mas as principais são assim. Meu irmão, tenha paciência, meu irmão, perdoe, tudo passa. Olha a ternura e a tolerância. E nós não podemos tratar os médios também, que trazem os seus sofrimentos com a mesma mansuetude, com a mesma compreensão, porque, olha, nós voltando novamente à questão do sobrenatural, isso não cabe mais, porque espírito a gente tem que tratar com certa, diferença. Somos todos espíritos, somos seres imortais, nós somos espíritos que estamos agora envolvidos por um corpo físico. O outro que merece nossa atenção, paciência e cuidado é tão quão eu e vocês, só que nós temos a carne. Então, às vezes, a gente usa um discurso de evolução, olha, você vai superar, de compreensão, de tolerância, porque se trata de um espírito que a gente simplesmente não vê a carne, a matéria, mas é como nós. E com o nosso companheiro a gente faz vistas grossas porque o problema é do outro, porque eu não tenho nada com isso, porque ele que procura estudar, ele que procura se equilibrar. Esse médium é desequilibrado, nossa, esse médium precisa se tratar. Mas quem trata do médium? Nós somos responsáveis também, porque ele precisa de ajuda, como o irmãozinho desencarnado precisa de ajuda. Então que a gente não esqueça nunca que o principal é auxiliar os médiuns como deveríamos auxiliar todos quanto batem à porta de uma casa espírita. E principalmente auxiliar os médiuns sem perseguir. Porque quando a gente quer auxiliar de forma verdadeira, cristã, a gente não persegue dizendo que aquele médium tem problemas,
que ele é desequilibrado, que ele é uma pessoa que precisa se tratar de forma assim, como se nós estivéssemos julgando e apontando o dedo, acusando. Se não é recomendável que nós acusemos nem os espíritos que chegam numa comunicação gritando, ofendendo e perseguindo, devemos tratar com espírito de irmandade, de coração, porque hoje a gente pode estar numa situação melhorzinha do que eles, mas ontem éramos nós que gritávamos e queríamos matar, queríamos roubar. Como eu? Sim. Nós não somos inocentes. Se hoje a gente conseguiu um equilíbrio moral, mas nossas vidas anteriores, quem garante que eu não roubei, que eu não matei, que eu não estuprei, que eu não... Então, se eu tenho que ter essa tolerância com os espíritos que chegam numa comunicação, na reunião mediúnica, eu tenho que ter com o meu irmão que está sentado do meu lado e que eu fico julgando como desequilibrado, como que está faltando demais, que ele não tem pontualidade, que ele não tem disciplina. Bem, gente, hoje a gente encerra esse tema, né, animismo na prática mediúnica, e eu quero convidá-los a fazer um estudo, uma leitura prévia, para a semana que vem a gente entrar no módulo 2, que é o tema 1, organização da reunião mediúnica. É porque, assim, esse material, ele é dividido. Esse aqui é o programa 2, mediunidade, estudo e prática. Só que dentro do programa 2, ele tem subdivisões. E a semana que vem a gente vai entrar com o módulo 2, tema 1, e a página é 85, organização da reunião mediúnica no plano espiritual. Se nós sabemos e já estudamos como funciona uma reunião mediúnica no plano aqui material dos encarnados, e como é essa reunião lá no plano espiritual, ela existe? Como assim? Ah, existe? Ah, eu gostaria de saber. Então, queridos, que vocês leiam um pouquinho antes e mande para o nosso grupo de WhatsApp alguma dúvida, alguma pergunta, para o privado. Estarei à disposição, como nossa companheira Zilka, ela me procurou essa semana para falar sobre o tema e a gente até conversou um pouco sobre essas questões que ficaram assim, não tão claras para a companheira. Eu espero que eu tenha contribuído para com todos. A gente não sabe que não conseguimos atingir 100%, às vezes nem 50%, mas estamos nos esforçando e à disposição para alguma dúvida. Novamente, eu os convido a uma prece para que tenhamos uma semana de muita luz, de muitas bênçãos. E novamente eu vos ofereço as rosas do nosso companheiro Joilson, um querido, que não tem deixado minha casa sem flores. E nada melhor do que dividir com vocês. Sintam a beleza. E essas rosas do quintal dele, viu? Ele planta, ele colhe, que bonitinho, não é? Então nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por tudo que temos recebido ao longo de nossa caminhada. Gratidão aos amigos que têm nos ajudado com essa campanha da Estante Solidária. Que maravilha contar com a contribuição de todos vocês, sejam com doações, com presença lá junto, ajudando, conversando, orientando as pessoas, que não é só dar o alimento, o item de limpeza, mas também ajudando. Gratidão a todos vocês que puderam também contribuir com preces, porque às vezes as pessoas não ajudam materialmente, mas está vibrando positivamente. Que o Mestre Jesus os cubra de luzes e de bênçãos e que nós possamos, Senhor, continuar perseverando sempre no bem e na vontade de sermos cada dia melhores. Que Jesus, o Cristo de Deus, nos ilumine e proteja, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos.